Depois de quase uma década à frente da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, Custódio Moreno deixou o cargo, marcando o momento com uma mensagem de reconhecimento e emoção, destacando o espírito de missão que norteou sempre o seu percurso. Durante o seu mandato, Custódio Moreno liderou projetos de proximidade com associações desportivas e juvenis, reforçando parcerias institucionais e promovendo iniciativas de inclusão social através do desporto e da cultura. O dirigente sublinhou que o trabalho só foi possível graças à dedicação da sua equipa e à cooperação com entidades locais, regionais e nacionais. O contributo de Custódio Moreno foi também reconhecido a nível nacional. Em setembro de 2024, o Conselho Diretivo do IPDJ emitiu um louvor público, destacando a sua competência, dedicação, rigor e profissionalismo, bem como as suas qualidades pessoais que marcaram a sua liderança. Ao longo dos anos, o agora ex-diretor regional participou em múltiplas iniciativas de caráter social e comunitário. A Mais Algarve, em parceria com a Rádio Total e Rádio Vicentina FM, em trabalho colaborativo, teve o ensejo de falar com Custódio Moreno no seu último dia de trabalho na liderança da delegação do IPDJ Algarve. Olha, vou dizer que neste momento, e que estou aqui no último dia, naquela nostalgia agridoce, posso lhe dizer que gosto muito do que faço aqui no Instituto. Gostei muito desta segunda passagem, tenho algum orgulho no que lhe vou dizer. E contrariei um bocadinho aquela teoria de que não voltes ao lugar onde é que foste feliz. Eu tinha sido muito feliz na primeira vez. E agora vou-lhe dizer, não fui menos agora. Não sei se não teria sido mais. Dadas as circunstâncias, que na primeira vez eu trabalhava apenas e só com a área da juventude, e agora tinha duas áreas de negócio, como eu gosto de dizer, a juventude e o desporto. O desporto é uma paixão da vida, tal como a educação. Eu sou professor, parece que algo me puxa para nunca dar aulas, me vão aparecendo estes projetos desafiantes. E o que eu posso dizer é que sinto também da parte das pessoas que trabalharam comigo, esta fantástica equipa aqui dentro, como dos parceiros, os parceiros do Algarve especialmente, câmaras municipais e essencialmente clubes desportivos e associações de jovens. Sinto uma gratidão enorme, sinto-me missão cumprida, sinto que não fiz tudo bem, como é óbvio, sinto que havia mais por fazer, sinto que nunca se esgota, por mais que nós sejamos criativos, competentes, empenhados, há sempre mais que podemos fazer. Mas há uma coisa que lhe digo, acho que, tal como eu dizia, e vou repeti-lo agora, eu deixei de trabalhar desde que vim para o Instituto, porque fazia aquilo que gosto, faço aquilo que gosto, e aqui no Instituto são áreas, como dizem os meus amigos, é a minha praia. E vou-lhe dizer que, olhando, eu sinto uma coisa importante, que é uma das coisas fundamentais que nós devemos fazer sempre. Valeu a pena? Ponto número 1, valeu a pena. Ponto número 2, mas isso em termos concretos, posso dizer 2 ou 3 exemplos. Eu acho que, eu dizia muitas das vezes, que uma das coisas que, por exemplo, na área do associativismo, portanto, juvenil como desportivo, mas sente-se mais no desportivo, a falta de formação, portanto, de adequação dos instrumentos para gerir uma associação. E nós fizemos uma aposta muito grande. Eu gostava de dizer, faça-me uma pergunta, qual é a sua principal missão neste momento? É empoderar, dar ferramentas, dar condições para que os dirigentes associativos, e neste caso os jovens ou os menos jovens, possam interferir na comunidade. Porque não tínhamos dúvidas, tanto o associativismo juvenil como o desportivo são sinónimo de desenvolvimento local, são sinónimo de mais-valias para as comunidades. E nós que estamos aqui naquela posição, como eu gosto de dizer muito, facilitadores, criar condições para, ou como eu também gosto de dizer, num lado menos abonatório, muitas das vezes o político, isto é um cargo político, para executar, eu gosto mais de dizer assim, um cargo para executar políticas públicas de desporto e de juventude. E nós temos de ter cuidado para não ligarmos o complicómetro. Eu tentei que esse aparelhómetro estivesse desligado desde que cheguei aqui. Desliguei. Que IPDJ é que deixa para o seu sucessor? Bem,
Isso quer dizer, a pessoa não vai aqui dizer que deixa isto mais mil maravilhas. Mas há uma coisa que sei, que é importante. Temos uma equipa muito mais completa, quer dizer, uma equipa com todas as áreas, ou pelo menos daquelas áreas que nós temos responsabilidades, e essa equipa é o fundamental, que é, como eu gosto de dizer também, construir a casa pelos alicerces. E para se poder intervir, precisamos ter equipa. Portanto, ponto número 1. Quando eu cheguei tinha 6 pessoas. Uma pessoa para a área do desporto. E veja só a idade, que até já faleceu. Infelizmente, um grande amigo e um ser humano enorme e, acima de tudo, um homem dedicado e gostava do que fazia. E foi transversal a muitas áreas. Depois, o que eu acho que é importante dizer é que esta equipa hoje tem 20 e tal técnicos ou 20 e tal funcionários, colaboradores. Muito perto dos 30, ora, de 6 para 30 quase, não chega, mas andamos lá próximo. Se envolvermos o apoio jurídico, se envolvermos o apoio nutricionista, e vou dizer, só psicólogos, e isto já foi no último ano, temos aqui dentro 9 psicólogos. 9 psicólogos. Consultas gratuitas na área da saúde mental para os jovens dos 12 aos 30 anos. Mas há uma coisa que eu sinto, que isso é que é fundamental, é que nós somos procurados. E por isso, se somos procurados, é que acreditam em nós. E o que eu sinto é que a agenda de um diretor, ou do diretor Custódio Moreno, que está a sair neste momento, é pesada, mas eu não sinto como um fardo. Sinto é que é um gosto as associações terem-nos, e já não é só o diretor. Isto é importante que se diga. É também a equipa. São os técnicos que aqui trabalham e que fazem esta casa ser. Por isso, o legado que eu deixo é uma equipa organizada, uma equipa diversificada, multidisciplinar, com respostas. Penso que também não terei, e não é só dito por mim, não terei muito longe da verdade, quando hoje os nossos espaços auditório, 4 salas de formação, gabinetes e oficinas como eu gosto de chamar mais oficinas de apoio, por exemplo, à cultura, ao desporto, a tudo o que se faz aqui dentro, essas valências, como a fotografia, como o vídeo, nós somos procurados pelos jovens para potenciar os seus projetos. Por isso, se somos procurados, eu vou-lhe só dizer, no próximos fim de semana vai ter aqui o MOMI, Festival de Teatro Físico. Mas tem aqui logo a seguir o Tatua por uma Causa. Só estou a dizer coisas que ainda vão acontecer, já depois de eu sair, mas que estão programadas. Nós temos uma agenda regional. Esta frase, que eu apliquei muitas vezes em Lisboa, quando Lisboa, com aqueles apetites centralizadores. Atenção, meus amigos, há mais vida para além de Lisboa. No Algarve, no Norte, no Centro e no Alentejo temos vida. As direções regionais têm vida própria. Nós temos uma agenda. Criamos, reparo, às sextas no IPDJ, é um palco aos jovens, onde eles podem dar largas à sua imaginação, onde têm passado por aqui dezenas, para não dizer centenas, dezenas e dezenas de grupos, de jovens, artistas, de próprias associações. A nossa galeria de exposições, bem, tem programação que até finais de 2026. Temos um auditório que está sempre à cunha. Temos, como eu gosto de dizer, os nossos espaços devolvidos à comunidade. Temos coisas tão diferentes como esta. Um protocolo que foi assinado por mim, não nesta vez na primeira, com o Cineclube de Faro, que pelo menos todas as quintas à noite há aqui cinema de grande qualidade, mas também ao fim de semana. Mas também posso dizer que o Festival Mochila, portanto, como é que é de explicar isto? As associações utilizam esta casa, como aconteceu agora, há uma semana atrás, por o Algarve Coin, que tem a ver com jogos de tabuleiro. Mas temos cá dentro também um espaço onde estão 3, 4 associações a funcionar, como a Academia de Xadrez do Algarve, a Ser Mais Ser Melhor. Essas associações que também dão vida à casa, percebe? E que de alguma maneira vieram dar respostas. E é isso é que nós queremos, em que
Um jovem, um dirigente desportivo pensa assim, epá, vou implementar este projeto. Pensa no Instituto, e isso para mim é motivo de orgulho. Isso é um legado que fica. Mas posso dizer grandes eventos desportivos, que aí o meu amigo Carlos está mais virado, mas vou já recordá-lo. E vai acontecer na semana a seguir eu ir, portanto, para a outra semana, para a semana do 6, 7 e 8, o MotoGP. O MotoGP conta com o apoio de voluntários, do voluntariado jovem. Vão estar lá dezenas e dezenas. Nos outros anos, eu não lhe posso dizer o número que vai acontecer agora, porque não tenho esse dado aqui, mas posso dizer que os outros é acima de 100 jovens. 100 jovens voluntários para o MotoGP. Apoiamos a volta ao Algarve em bicicleta. Tá, outro grande evento. Portanto, estamos nesses grandes eventos. Temos uma relação estreita de grande amizade e cordial com todos os presidentes das associações académicas, que tenho orgulho de continuarmos amigos. Eles vão saindo, desde o Rodrigo, que foi o primeiro, ou agora, o atual, também é Rodrigo. Está boa, não me tinha percebido disso. E pelos passaram vários. E isso, para nós, Instituto, temos a sensação, mas mais do que a sensação é pouco. Temos a convicção de que fizemos serviço público. E vou-lhe só dizer uma área que ainda nem falámos aqui. Desporto para todos. Nós temos um projeto que já vinha de trás, e eu só tentei não estragar, tentei melhorar. O calendário regional de marchas e corrida. Todos os fins de semana, tirando o mês de julho e agosto, no Algarve está a acontecer ao domingo de manhã uma marcha corrida que tem centenas e às vezes milhares, como foi o caso da Mama Maratona, como é o caso da Marcha da Ria Formosa. E isso é feito em articulação com as câmaras municipais, ativando com a Federação Portuguesa de Atletismo os centros municipais de marcha e corrida, que é, durante a semana, as câmaras disponibilizam um técnico ou dois para dar aconselhamento técnico, para as pessoas poderem praticar a sua corrida, a sua marcha, e depois vem ao domingo e encontram-se. Este projeto foi apresentado na União Europeia como um exemplo. O anterior presidente, não o Ricardo, que também abraçou e também nos apoiou, mas o Vítor Pataco, um dia telefona-me e diz, o Vítor Pataco, presidente do Instituto, telefona-me e diz, Custódio, vou a uma reunião, a União Europeia, de ministros e de responsáveis do país, né, dos 27 países, e pediram-nos para levar um projeto de excelência no sentido de desporto para todos. Que tal eu apresentar o calendário regional de marcha de corrida do Algarve? Fiquei todo orgulhoso, como é óbvio, não é? Nós fizemos uma perninha também para irmos à Aemon, para ter os nossos amigos. Tentámos que as marchas passassem a ter, e estão, na maior parte delas, causas sociais, de saúde, até económicas, aliando-se à Feira do Queijo e do... Portanto, tudo isto deu vida à casa. Deu vida à casa no sentido de uma coisa simples, de abrir o bar, que era uma coisa que estava fechada, e temos aí, repara, apoio às dinâmicas do associativismo, utilizando para fazer as suas galas. A Associação de Atletismo do Algarve passou a fazer as suas galas anuais aqui. O ténis também já fez, a Associação de Vela Regional de Vela do Sul também fez. Opa, isso para mim, para a minha equipa, é um motivo de satisfação perceberem assim, olha, esta é a casa-mãe, esta é a casa-mãe do desporto, esta é, e dos jovens igualmente. Uma grande aposta também, muito forte, mas mesmo grande mesmo, na área dos valores e da ética no desporto. Temos neste momento, e temos rodado, não temos sempre os mesmos, os embaixadores para a ética no desporto, neste momento, só assim para ficar com uma ideia. Sabe que são os nossos embaixadores neste momento, quando eu estou a sair, com muito orgulho? Ana Cabecinha, Ana Dias, mas do lado dos homens temos o Jorge Soares, que chegou no Farense, que chegou no Benfica, o Luís Conceição, atual treinador da Seleção Nacional de Futsal feminino, um jovem que eu conheci e começou a fazer uma série de dissertações, que tem aí 18 anos, acho que tem 18, o Afonso, e o Afonso foi estudar para Coimbra, capitão da equipa de júniores da Associação Académica, e telefona-me e dizer assim, e isto é a frase dele: meu querido professor, tenho aqui e quero passar, porque eu fui professor dele, onde lhe passei esses valores, e tento trazê-lo. E ele hoje
dá entrevistas na Sport TV, assina artigos. O que é que eu acho que isto é importante? O próprio Ezequiel Canário também durante algum tempo tem sido, porque o que é que eu quero dizer com isto? Nós tentamos trazer mais valias para dentro desta casa, para sermos respeitados. A Aurora Cunha, o Carlos Lopes homenageou aqui o ano passado, eu olho para trás e digo, valeu a pena e desde já agradeço ao Algarve Mais e à Total FM. Mais Algarve, peço desculpa, e que tenho visto excelentes reportagens. Já contei que uma vez ia no comboio e vi vi o quê? Um compacto do encerramento da Semana Europeia do Desporto, que eu nem falei aqui tampouco, que tentamos assinalar para, de algum modo, motivar as pessoas, sob a sigla do BeActive, fazendo com que, e fizemos isso, fizemos um ano em Lolé, fizemos outro ano em Portimão, outro ano em Lagoa, que foi esta, outro ano em Tavira, outro ano em Faro, outro ano em Olhão, e acho que nunca se esqueçamos também do interior. Dou-lhe um grande exemplo, e que acho que foi um momento grande para a área da juventude. Entrava há uns anos atrás o Álvaro Araújo, presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, queria apostar, e bem, na área da juventude. E eu disse-lhe, presidente, podemos trazer o ENAJ, Encontro Nacional de Jovens, que são em média 1000 dirigentes associativos que vêm de todo o país, durante 3 dias a debater os problemas e as soluções e os desafios para os jovens. Sabe quem é que veio? Só António Costa, Primeiro-Ministro, e eu disse na altura, eu devo trazer cá o meu Secretário de Estado, quando muito, a minha Ministra, que na altura era a Ana Catarina Mendes. Depois vieram os 3, Secretário de Estado, Ministra e Primeiro-Ministro. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? Estou a tentar que metemos no mapa o Algarve. Metemos no mapa o Algarve e fomos, por isso, respeitados. E vou-lhe dizer mais, o carro do Instituto, que eu andava, nunca acelerou quando era para chegar a uma Câmara da minha área política, e nunca travou quando era para chegar a Silves, que tem as maiores relações de uma outra área, e as do PSD igual, como é com a Filomena Sintra, como é com... Olha, em Faro, excelente relação deste Instituto com Rogério Bacalhau e com Paulo Santos. Sempre estivemos presentes nos grandes eventos da cidade e sempre estivemos ao lado. Só infelizmente não ganhamos Faro, ou Capital da Cultura, em 2027, mas já lá estávamos como parceiros, e vou-lhe dizer, e isso, ter as câmaras como parceiros, mas fazer grandes amizades no sentido de potenciarmos projetos em conjunto. Repare, o Reinaldo Teixeira mal assumiu em junho a liderança aqui da Associação de Futebol do Algarve, em junho, já não me lembro o ano, mas foi há uns 6 anos atrás, talvez 5, 6 anos. Passado um mês, 2, estava em Lisboa comigo para assinar o protocolo com o Instituto para a implementação do cartão branco. Primeiro começou com os escalões de formação e depois rapidamente o lançou a todos os escalões de futebol, de séniores e tudo. Portanto, essa visão de proximidade em que o meu Secretário de Estado, o nosso Secretário de Estado, quando vinha, visitava estas instituições e éramos recebidos no sentido de potenciar projetos, portanto, com o futebol, que é o mais conhecido, estou a dizer isso, mas fomos àquelas modalidades menos conhecidas. E vou-lhe dizer que, por exemplo, o badminton, com a Chelaguense, que é um bom exemplo, que é o nosso representante de Portugal na Liga dos Campeões, a ACD Chelaguense tem ganho uma boa reportagem que eu deixo aqui para termos futuros, que tem pelo menos já teve 2 atletas olímpicos, portanto, a nível do badminton, e estabelecemos prioridades de apoiar também essas modalidades, o próprio bilhar, o karaté, o judo, portanto, que às vezes nem sempre eram. Tenho grande orgulho em dizer que o Marcelino, portanto, o Júlio Marcelino, que é o treinador de uma atleta surda olímpica, a Joana, e que tivemos sempre aqui uma boa relação, no sentido de que ele me contactava, e isso eu não fiz favor nenhum,
era o meu papel, mas sei que nem sempre era assim visto, que é, junto das instâncias em Lisboa, por exemplo, os Paralímpicos têm um caminho, têm feito um caminho, isto neste caso era uma saúde olímpica, e eu estou a dar este exemplo porque senti, da parte do Júlio, que contava com a minha opinião, como posso desvendar aqui um bocadinho do véu, que o próprio presidente do Loutano, o Tony do Adro, me ligava, o Colasso, só para dizer os nomes mais do Ferreiras, sempre, e a pessoa sente que está, como eu gosto também de dizer, não é só para dar subsídios, não é só para dar apoios financeiros, porque isto é um cargo muito mais do que isso, é um cargo em que nós estamos todos no mesmo barco, autarquias, clubes desportivos, atletas, treinadores, dirigentes e o Instituto, porque nós precisamos todos uns dos outros. E esta, brincando aqui com o meu amigo, que não é meu amigo, mas conhecido, Hermano Zé, esta diálise, esta dialética, e isto passou a haver. Uns confiamos nos outros. E esquecia-me de uma coisa muito importante. Também tenho que reconhecer isso, do qual o Carlos Cabral é um bom exemplo. Se podia dar mais exemplos. A própria imprensa veio respeitar, veio olhar para o Instituto como, às vezes até me diziam, então, mas não há mais notícias ainda, e nós percebemos que tínhamos aqui da parte da imprensa também esse reconhecimento, em que foi visto, como por exemplo deste ano, no encerramento da Semana Europeia em São Brás de Alportel, está a imprensa, mas temos sempre outros colegas vossos presentes, e isso, vou-lhe dar um exemplo, onde é fundamental, isso foi criado e só existe no Algarve. Mais outro exemplo que não o calendário regional e que as jornadas técnicas associativas. Todos os anos, passámos a fazer, antes do final do ano, ali, primeiro ainda fizemos em dezembro e agora estamos a fazer em novembro. Posso dizer que a minha equipa, que vai agora fazer, que ficou a tratar e está marcado para dia 28 de novembro. E que o Custódio Moreno, muito orgulhoso, e quer que isto fique público, me convidaram para eu vir, já não como diretor do Instituto, mas como ex-diretor, como pessoa ligada ao fenómeno desportivo, e que vai ser no dia 28 de novembro. Ora, isso é semear, é porque eles perceberam que alguma coisa de bom construímos e que vai continuar. Eu ficarei muito triste se daqui a 2 anos ou 3 deixarem de existir as jornadas técnicas associativas, se acabar o calendário regional de marcha e corrida, se fecharem os gabinetes de apoio eu não gosto. Eu não sei perceber pessoas que, de alguma maneira, estão nos cargos e depois de saírem, é o caos. Ficam... Eu sei que isso existe, isto não é bom. O que eu quero é que, depois de eu sair, isto continue tudo a funcionar ainda melhor. E sabe porquê? É aí que se percebeu se foi bem lançado. Estava tudo concentrado em mim, o fulano foi-se embora, aquilo morreu. Mal, muito mal. Esta pergunta faziam-me às vezes, você, diretor, anda muito aí fora. E digo, sabe porquê? Tenho uma boa equipa. Eles estão lá a trabalhar. Eles não foram embora. E isso é o que eu acho que ficou a mensagem. Vou-lhe dizer, não foi a equipa do Instituto. Somos família. Fizemos mais do que isso. É o sentido da... Eu não sei se esta palavra será, mas é de servir, de missão e de saber que nós estamos num Instituto que ajuda muitos jovens a serem mais felizes, a ajudar a concretizar os seus projetos. Nós estamos num Instituto que ajuda o associativismo desportivo a ultrapassar obstáculos, a encontrar soluções. E é aí que nós queremos estar. Por exemplo, a criação, que é de nível nacional, do Clube Top. O Clube Top faz formação, faz preparação de dirigentes, faz ações de formação por todo lado. Portanto, eu fui-lhe deixando aqui uma série de ideias. E por isso, sim, de que muito mais havia por fazer. Sim, muito mais havia por fazer e por dizer. E por dizer. Custódio Moreno, 30 segundos contados para agradecer uma palavra a todos lá fora, associações, clubes e tudo, uma mensagem para eles agora na sua despedida. Aliás, já deixou aqui uma mensagem muito forte, mas uma mensagem mais sucinta para todos eles que colaboraram consigo. Ouça, ponto número 1. Um homem pode ser o melhor líder do mundo, mas nunca será nada sem uma forte equipa. Primeiro, do fundo do coração, esta equipa que eu construí, portanto, tinha 6 para 20 e tais,
um grande obrigado a esta equipa fantástica, disponível para tudo. Eu tinha a frase: eu nunca fiquei sozinho na paragem do autocarro, nunca me deixaram a piano. Sempre tive pessoas para trabalhar fora de horas, que é uma coisa muito importante no associativismo. Depois, eu posso me ir gabar a seguir, mas pegar no telefone e ligar desde Vitor Aleixo à Ruth de Vila do Bispo ou ao Paulo Paulino de Alcotim, para não dizer sempre aqui à roda, eu senti sempre da parte dos autarcas que éramos bem-vindos. E quando tu vais à casa de alguém ou quando estás com alguém que sentes que és bem-vindo, é uma gratidão imensa para os autarcas. Depois, os principais parceiros, aqueles mais diretos, os dirigentes associativos. Nós temos grandes dirigentes associativos no Algarve. E o que esses dirigentes associativos precisam é de, olha, pode ser uma palavra muito, mas é carinho, é de olharem para eles e respeitarem o trabalho que eles fazem. Porque estas pessoas não há como dizer, não há recompensa financeira, porque estas pessoas estão de corpo e alma, e por isso eu só tenho que agradecer, porque foram eles que tornaram possíveis tudo isto. Porque, diga-me, se eu dissesse, marquei as jornadas técnicas associativas e apareceram 30, não, apareceram 100 e tal, aliás o auditório não levava, por isso muito obrigado por terem percebido a nossa mensagem, por serem nossos parceiros e, acima de tudo, que é o mais importante, serem verdadeiros, transparentes, e não vinham ter só comigo, só pela parte, chamemos assim, não dividiam só a parte, como se chama dizer, das espinhas e dos ossos, dividiam também connosco a parte dos sucessos, e tiveram sempre uma palavra de gratidão. Mas quando eu falei autarcas, ainda há bocado, não devíamos esquecer das juntas de freguesia. Nós tivemos com autarcas camarários, todos os presidentes de Câmara, todos os presidentes de Câmara, e os presidentes dos clubes, mas com as suas equipas. E é isso que é preciso. Não sei se daremos a falar assim, uns números, uns milhares Bom, no Algarve há cerca de 1000 associações. Por isso, toda esta gente, penso eu que o Instituto tentou dar aqui chamemos assim, uma energia nova. Muito obrigado. Obrigado também à imprensa. E quero terminar dizendo que aqui me fiz homem, aqui me transformei e aqui aprendi muito. Eu, mais do que ensinar aos outros, mais do que deixar a minha mensagem, foi o que eu recebi. E saio daqui, como se costuma dizer, com a alma e o coração cheio. Jamais na vida irei esquecer esta minha passagem pelo Instituto. Professor, como homem, como é que você se sente? Não é normal vermos um servidor público com o consenso que você tem. E o Algarve fez de facto uma homenagem de peso à sua saída. Como é que se sente como homem? Deve ser gratificante. Olha, primeiro que tudo eu emociono como todas as pessoas e de alguma maneira tenho andado, como comecei esta entrevista, muito agridoce, muito sentindo que gostaria de continuar. Ninguém me mandou embora, é importante isto. Fui eu que aceitei um novo desafio. E é neste misto que fiquei. E claro que fiquei, como se costuma dizer, podia continuar mais um bocadinho. É como estar a ver um filme, está a gostar muito, e tinha mais uma cena ou outra, mais uns episódios, ou uma série, e eu disse, olha, faltam aqui mais 2 ou 3 episódios, mas fico por aqui. Portanto, não sei se interrompi. Eu acho que também há uma coisa importante, e como eu criticava construtivamente os dirigentes associativos, que era não eternamente ficarem, cristalizarem como. Portanto, eu acho que é importante haver regeneração, é importante vir sangue novo. O Custódio teve aqui quase, daqui a pouco, 10 anos, desta segunda vez, e tinha estado. Por isso, estou grato, estou muito agradecido. E vou-lhes dizer, mas essas pessoas também me ajudaram muito, e portanto, eu tenho que lhes agradecer. E tenho a sensação de que o que fica em tudo na vida, e vou matar o assunto que eu acho que é importante. Eu estou num cargo político. E ouve-se dizer frequentemente, olha, cuidado que na política não se fazem amigos. Cuidado que na política é só, como se alfinetadas, para dizer facadas. Mas eu vou-lhe dizer, eu consegui fazer amigos. Tenho muitos amigos do partido em que eu pertenço, que foi posto de lado, ficou lá fora, mas dos outros, que também nunca me fecharam a porta e nunca me senti a mais por estar numa Câmara de outra cor. E isso é muito importante, esta mensagem, especialmente com os jovens que se afastam. Como dizem, eu acho que não, acho que há muitos jovens com vontade de vir para a política. Por isso, eu estou eternamente grato e digo-lhe, não estou vaidoso, mas estou, de certa maneira, muito com aquele sentimento com o dever cumprido.
E isso é uma coisa que nos dá tranquilidade. Vou dizer que, apesar de trabalhar muitas horas, apesar de ter tido um episódio ou outro de saúde, tensões altas e essas coisas, eu quando entrei aqui para a última vez, eu não tomava comprimidos para nada. Hoje sou um homem como os outros, com a idade que tenho, também tomo um comprimidozinho para a tensão. E isso, não sei se foi disso, mas já é importante. Eu sou muito transparente e muito natural a dizer as coisas. E por isso, o que eu tenho é um dever de agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram. Todas as pessoas estiveram sempre do lado da solução, e quando não estávamos, às vezes não foi à primeira, foi à segunda, nós também éramos insistentes e conseguimos de alguma maneira fazer aquilo que estava a dizer há bocado. Eu não levo daqui autarcas, eu não levo daqui dirigentes associativos, eu levo daqui amigos, e isso vai-me permitir que amanhã, quando eu passar por Albufeira, José Carlos Rolo, pararei para o cumprimentar, mas da mesma maneira farei com a Rosa Palma em Silos. E por isso é esse sentimento que é preciso. Isto não é uma guerra, isto não é para ver quem ganha, porque ganhamos todos. Eu acho que ficou a ganhar o associativismo, ficou a ganhar, acima de tudo, as populações e as pessoas, e é esse serviço público que eu tentei fazer aqui. Sr. muito obrigado, em nome da Mais Algarve, da Total FM e do Centeno FM, obrigado por esta entrevista. Esperamos voltá-lo a vê-lo daqui a um terceiro mandato, daqui a uns anos, nunca se sabe. Felicidades para a sua nova luta política. Obrigado, eu que agradeço. Mais Algarve. O Algarve num clique.